Vem aí a quinta rodada do Campeonato Piauiense. Um jogo chama a atenção. O que acontece no estádio Lindolfo Monteiro? O Piauí vai encarar a equipe do Barras. No primeiro turno do Campeonato Piauiense, o Barras levou a melhor. E agora, será que o Piauí leva a melhor jogando dentro de casa? Depois do altos e baixos que está dentro do segundo turno? Para esse nosso início de bate-papo, eu vou conversar com o radialista J. Bahia. Bahia, a quinta rodada promete. São grandes jogos importantes, entre eles esse que eu citei agora há pouco, Piauí e Barras. Em Parnaíba, tem o Parnaíba contra a equipe do Flamengo. O River vai jogar em Floriano contra o Coriçaba. E o 4 de julho recebe a incógnita. Vamos dizer assim, joga contra a equipe do Caiçara. De início, Barras e Piauí, Piauí e Barras. Olha, é bom que se diga que o Piauí não produziu o que produziu no primeiro turno, né? Um Piauí totalmente diferente nesse segundo, onde os jogos eles empatam mais. O Paulo Ricardo Moroni sabe dessa deficiência, mas ao mesmo tempo, com a inteligência que tem o Moroni, eu acredito que ele deva estar preparando o time já para a final, já porque o Piauí já é vice-campeão, né? Então ele já está preparando o time, alguns jogadores naquele critério de não dividir bola para não que se machuquem, sempre visando o próximo jogo. Acho que quem está no fogo mesmo é o Flamengo, que já foi, é o River, que tem um jogo muito difícil também contra o Coriçaba, o Flamengo, que tem um jogo difícil lá em Parnaíba contra o Parnaíba, e os demais times. É uma rodada decisiva essa quinta rodada. Uma rodada decisiva, vamos agora por parte. O time do Barras, que entra em campo amanhã contra a equipe do Piauí, vem com um novo treinador. Eu conversando com o técnico Paulo Ricardo Moroni, e ele chegou a frisar: eu conhecia o esquema técnico e tático do técnico Júlio Araújo. Desse novo treinador não sei. O que nós podemos esperar desse jogo? O que o Paulo Moroni pode esperar do outro lado, já que, na minha opinião, a única equipe que não caiu de rendimento foi a equipe do Barras? A crise de técnico eu não entendo, porque também a falta de credibilidade, eu acho, do técnico, porque no primeiro turno ele fez um bom turno. E agora está com 7 pontos, com jogos que dá sim para classificar. Mas a crise de técnico no futebol do estado do Piauí é alarmante. Então eu não vejo uma definição em um time que vem jogando com sua característica, seu sistema tático, técnico bom, para chegar e mudar em uma quinta rodada onde há uma real chance de classificação do time do Barras. Eu vejo que foi de forma prejudicial, a diretoria não deveria ter entrado nesse clima com o Araújo, né, com o técnico do time do Barras, porque muda todo o esquema tático, cada cabeça pensa de uma forma, inclusive cabeça de técnico, perde com isso sim o rendimento do time do Barras. Por isso eu acho que o Piauí deve vencer essa partida deste sábado. Vamos a Floriano. Coriçaba e River. O Coriçaba foi um time no primeiro turno e está sendo outro totalmente diferente nesse segundo turno. O que está acontecendo e o que podemos esperar para esse jogo contra a equipe do River? Será que ele vai engrossar o caldo? Primeiro o Coriçaba. O Coriçaba, como você frisou, é um time que rendeu bem, né? O time da ilusão, eu até digo assim, no primeiro turno, onde ele venceu algumas partidas e partidas que a gente não esperava, ele terminou decepcionando. Inclusive o Caiçara foi o único time que terminou vencendo justamente logo o time do Caiçara. Neste segundo tempo, não rendeu mais, alguns jogadores deixaram o time, fizeram outras contratações de formas inadequadas e o time terminou não rendendo. Eu acho difícil, mesmo jogando em casa, ele fazer algum pontuar em cima do River, que vem numa crescente. Essa crescente do River, agora o assunto é o tricolor de aço, vem de uma vitória do seu maior rival, a equipe do Flamengo, e vem com um novo treinador, Josué Teixeira. Dá para dizer assim? É uma nova empolgação, é um River que almeja realmente chegar a uma final de turno? Olha, diante de uma vitória do Flamengo, seu principal rival, já com um técnico diferente, Josué Teixeira, que já conhece também o futebol aqui do estado do Piauí, logicamente é uma nova roupagem, né? É roupa nova em um manequim, porque eu sempre disse que o River, ele tem um bom elenco. Agora, a formação do River jogar, fundamentos, tática, técnica, é que o Evaí não acertou. Mas se você olhar individualmente, o time do River é bom. Eu acredito que o Josué já acertou um pouco, ele estando no banco, contra o Flamengo, 3-0, não é todo dia isso. Ele deve sim pontuar 3 pontos diante do Coriçaba e começar a 6 pontos, ele vai estar com 6, ele vai para 9 pontos e tá aí, pode sim se classificar o River, com chance de classificação. Agora o que chama a atenção dentro do River, perde o jogador Neto. Faz alguma diferença? Vai sentir o River com a ausência de Neto? Ou o técnico Josué Teixeira tem jogadores à altura que possa suprir a ausência do volante Neto? Como eu falei, o elenco do River é muito bom.
O Neto é um jogador meio duro, eu digo assim, um jogador que não sai, não tem aquela técnica de sair jogando. É um jogador para suplente e para um jogo assim de empate. O River precisa de um cabeça de área, o River precisa de jogador, desse jogador moderno, que bata no peito, saia jogando, para a bola não passar pelo meio campo. É isso que aconteceu no primeiro turno contra o time do River. A própria defesa fazia os lançamentos, passava pelos volantes e também pelos homens de armador, pelos homens de armação. Então eu espero que o técnico do River, o Josué, ele procure os melhores jogadores, porque o River tem jogadores, agora jogando de forma inadequada. Ainda dentro da rodada de sábado, que no caso é a quinta que está sendo aberta, Caiçara e 4 de Julho. Eu vou primeiro para o Caiçara, uma equipe que teve a pior campanha no primeiro turno e continua tendo a mesma regra nesse segundo turno. O que nós podemos esperar do Caiçara? É uma equipe que tem que repensar se participa ou não dos demais campeonatos enquanto não tiver uma organização bem profissional? O que terminou acabando um pouco com o futebol de Campo Maior foi o estádio. O estádio tirou o Comercial, que é um time melhor, fez campanhas melhor do que o time do Caiçara. O Caiçara entrou com um time um pouco indefinido, depois houve mudanças de técnico e o último técnico terminou levando e tirando alguns jogadores. Quer dizer, o Caiçara teve uma crescente e sem o Péricles Veloso, tirou cerca de 5, 6 jogadores, caiu novamente o time do Caiçara. Então eu acredito que não há muita dificuldade em dizer que ele está desclassificado e mais uma vez precisa de um planejamento o futebol de Campo Maior. 4 de Julho, que está numa crescente até com esse novo treinador Luiz Miguel. O 4 de Julho é nova roupagem, assim como o River, motiva. É um time que já tem uma característica diferente, é um time que já sai para o jogo. E é um time também que, jogando em casa, você sabe, né? As características de times como o time do 4 de Julho, que tem Pretinho, para mim a sua maior referência. O 4 de Julho vem uma crescente e o 4 de Julho, quando chega a determinada pontuação, para tirar ponto dele é difícil. É um time perigoso, é um time que vem crescendo a cada dia. A quinta rodada será fechada no domingo, 7 horas da noite, no Estádio Verdinho, em Parnaíba. Parnaíba e Flamengo. Eu vou agora para o Flamengo, que vai ser o time que vai para a casa do adversário. O Flamengo vem de uma desclassificação na Copa do Brasil e vem de uma goleada do seu maior adversário. Dá para dizer assim? O Flamengo está em crise, o Flamengo está passando por uma turbulência, ou esse é o Flamengo que todo mundo conhece, que consegue superar obstáculos? Duas moedas. O campeonato piauiense, o Flamengo está com 3 pontos. Vem de uma derrota contra o seu maior rival, que é o River, de 3-0. Ele vai para o interior jogar contra o atual campeão piauiense. O outro lado da moeda, ninguém esperava essa boa apresentação na Copa do Brasil. Quase que vai para os pênaltis e consegue a classificação jogando na casa do Atlético Goiano, que a gente pensou que fosse golear. Então é um time que no campeonato piauiense está péssimo, mas que fez uma belíssima exibição, pelo menos perdendo só de 1-0 no Tibério Nunes, naquela quarta-feira, e nessa quarta-feira, no jogo de volta, terminou empatando diante de sua torcida, diante de todo um projeto que tem o Atlético. Para esse jogo contra o Parnaíba, não deixa do Flamengo ir embalado, né? O Parnaíba, que vem também, está na primeira colocação com 10 pontos, e o Parnaíba está esperando o Flamengo, só que o Flamengo vai jogar de forma modificada, né? Porque é um time também que teve problemas técnicos, né? Já saiu técnico, entra um, sai outro. Então o Flamengo é um time que no momento certo é que a gente espera de uma definição, porque ninguém esperava ele perder de 3 para o River, e também ninguém esperava uma boa apresentação contra o Atlético de Goiânia. Então o que eu vejo é um jogo difícil. É um jogo difícil porque o Parnaíba, a tendência dele é pontuar, ir para o topo, vencer o turno e disputar com o Piauí, que já está esperando o vencedor desse segundo turno. A sua avaliação do Campeonato Piauiense até essa quinta rodada do segundo turno? Eu só tenho uma coisa a dizer. Mais uma vez o meu coração dói, o seu, do meu amigo Chico.
e de todos, eu acredito, do torcedor. Não há um futebol de ponta, um futebol de primeira sem River e Flamengo. 3 coisas tornam-se necessárias do nosso futebol. A organização a federação fez, parabéns à federação. Mas o River não se organizou em termos de times. O River não tem base. Quem não tem base não pode trabalhar com jogadores prata de casa. O Flamengo da mesma forma. O Flamengo vem com crise extra-campo, com crise de diretoria, de venda de sede, e isso não deixa, de qualquer forma, estabelecer, né, essa derrota psicologicamente dentro de campo. Por isso que eu acho que o Flamengo está nessa crise. Então não há um futebol bom sem River e sem Flamengo. Mais uma vez, eu vou esperar que o ano de 2015 possamos estar aqui com um novo palavreado dizendo que o futebol está bom. Porque para mim não está. Se River e Flamengo não está bom, o campeonato não presta. A não ser para o interior. Tá certo aí, agradecer aqui ao radialista J. Bahia, fazendo parte do nosso bate-papo, falando do futebol piauiense, falando da 5ª rodada. Só lembrando, a 5ª rodada começa no sábado com os seguintes jogos. No interior, na cidade de Campo Maior, Caiçara e 4 de julho. À noite, na cidade de Floriano, a bola vai rolar para Coriçaba e River. E claro, aqui em Teresina, às 5 horas, tem Piauí e Barras. E no domingo, fechando a 5ª rodada, a equipe do Parnaíba vai receber a equipe do Flamengo. Com imagens e apoio técnico de Gustavo Marcel, Sidney Santos, em mais um bate-papo esportivo.